Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm testemunho e vida com Jesus, tá certo? Que bom que você está aí acompanhando. Não perca o bate-papo de hoje. Talvez vai tirar algumas dúvidas, vai conhecer a nossa convidada de hoje, tá certo? Então, se você está pela TV, que Deus te abençoe, continue assistindo. Se você está pelo YouTube, siga então aqui, né? Faça então a inscrição no nosso canal no YouTube, comente, curta, compartilhe essa transmissão que nós estamos fazendo, tá certo? Hoje convido para estar conosco batendo um papo a minha amiga Rúbia, tudo bem? Oi, tudo bem, Fernando? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio, conheço o Fernando desde criança, e então para mim é muita satisfação hoje estar aqui nesse momento com vocês. Meu nome é Rúbia, sou neuropsicóloga, tenho 33 anos, a idade de Cristo, né, que muitos não querem alcançar, cheguei, e eu quero agradecer novamente pela oportunidade. Maravilha, muito bem. A nossa grande pergunta e a nossa principal pergunta aqui, fora o lado profissional, enfim, é sobre Jesus. Esse é o nosso grande objetivo nesse bate-papo, é as experiências que as pessoas têm com Jesus. Todas as pessoas que sentam aqui têm uma experiência, teve um encontro com Jesus. E a minha pergunta para você é, como que foi esse encontro com Jesus? Como que estava, onde estava, quantos anos tinha, e você se encontrou com Jesus de que forma? Na verdade, o meu encontro com Jesus é desde criança, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, né? Meus pais frequentavam a igreja, mas verdadeiramente quando eu tive uma identificação do que era Cristo, de qual era a importância, foi aos meus 8 anos de idade, né? Que eu comecei o ministério muito nova. Deus colocou uma chama muito grande no meu coração e desde pequenininha eu gostei e sempre gosto, né? De trabalhar com vidas, de cuidar de pessoas. Então, desde pequena a gente fazia pequenos grupos na minha casa, era aquele bando de adolescentes, de um lado para o outro. Então eu falo que minha conversão foi aos 8 anos, mas nasci num berço evangélico, praticamente, né? Então já tenho essa vida com Deus desde os meus 2 anos. Maravilha. E quando você fala 8 anos, você estava num culto, numa reunião, como que foi assim essa percepção? Jesus morreu por mim. Jesus deu a vida por mim e hoje eu entendo isso. E hoje eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Teve esse momento específico, levantar a mão, ir para frente, orar, um pastor fazer uma oração de entrega. Como que foi essa situação? Na verdade, foi num encontro, né, que a gente teve de crianças na época, antigamente. Hoje é o Brincalhão, não, hoje não é Brincalhão, acho que é o nome de outra escola, acho que é. Agora me fugiu o nome, mas ali nas Cipirunas, né, tinha uma escola e os encontros eram cedidos, as escolas cediam o espaço, né? E nesse encontro que a gente teve com Deus, com as crianças, a gente passou o final de semana e naquele momento eu comecei a entender de fato o que Deus tinha feito por mim. E principalmente porque eu tive a experiência de ser batizada no Espírito Santo, né? Então falar em línguas muito nova foi assim algo impactante, porque eu experimentei algo que era incontrolável, uma coisa que saía de mim e falava, meu Deus, né? Então, a partir daquele momento, eu percebi o quanto Deus era importante, o quanto aquilo era uma chama dentro do meu coração, né? Então, Com 8 anos. oito Com 8 anos. anos. É, ó, analisando hoje, está com 33. Não parece que tem 33. Ainda bem, graças a Deus. Tá noiva, vai casar em breve, Isso. constituir família, enfim, vai ser uma maravilha. Mas assim, com 8 anos, analisando a situação hoje, do dia a dia, de como a sociedade está, você acha que uma pessoa, quando encontra Jesus nova, né, não encontra com 18, com 20, não que não tenha sua importância. Então as pessoas se encontram com Jesus com qualquer idade. O importante é encontrar-se com Jesus e Jesus se encontrar com ela. Mas fez toda a diferença na sua vida, na sua caminhada, encontrando Jesus com 8 anos? A sua juventude, sua adolescência, na escola, com relação com seus pais? Como que você vê isso? Como que foi isso no teu dia a dia? Eu acho que fez todo sentido e uma grande importância até mesmo para boas escolhas, né? Eu acho que tudo que a gente aprende na parte da Bíblia, né, nos ensina realmente a ter moral, caráter, princípios. E eu falo assim que hoje, né, o que falta muito no Evangelho é a constância, né, a lealdade daquilo que Deus já colocou no teu coração. Porque se a gente não é leal àquilo que a gente acredita ou àquilo que a gente vivencia, tudo isso se perde. Então, quando eu comecei desde nova, eu registrei isso no meu coração e na minha alma. É como se fosse algo inseparável, está no meu DNA. Não tem como tirar isso.
Então eu falo assim que o evangelho para mim é uma coisa de constância. Eu acho que é a palavra que mais se define em relação a tudo isso, sabe? Se a gente não é constante nessa busca, a gente acaba não utilizando aquilo que é o mais importante da Bíblia, né? Os princípios que nos ensina. Não que a gente é perfeito, a gente tem nossas dificuldades. Agora, se a gente perde isso, né, toma caminhos que não agradam aquilo que Deus nos colocou, a gente acaba perdendo a grande essência do evangelho, né? Então, quando eu conheci Jesus desde criança, isso fez toda a diferença, porque eu tive boas escolhas, orientações corretas e me fez ter a profissão que eu tenho hoje também. Porque, querendo ou não, através do meu ministério, que eu me identifiquei com a profissão de psicologia, né? Desde criança eu pregava em encontros, acolhia pessoas, ouvia problemas das adolescentes que tinham problema em casa. Então, o fato é que o ministério, o espiritual, que agregou com o meu profissional. Quando você fala que aceitou Jesus ou teve essa experiência com 8 anos e fez a diferença na sua vida, teve também o lado da sua família, ou seja, a igreja te apoiou, te ajudou, talvez discipulou você ali, com pequenos grupos, enfim, né, pastores, líderes, mas em casa também você tinha ali pessoas ali te auxiliando e te ajudando também. Qual que é a importância disso, de ter na igreja automaticamente essas pessoas, mas em casa também ter isso? A minha mãe, né, foi uma grande referência para mim nesse sentido de cuidar de vidas, porque ela fazia células, fazia os pequenos grupos, né? E meu pai também levava pessoas para o encontro na caminhonete, não tinha tempo ruim, vamos dizer assim, sempre servindo, fazendo as coisas para a igreja, construindo a igreja, ajudando com material de construção. Então, eu vivenciei nesse tipo de lar, né, se doando para a obra. Então, isso faz toda a diferença porque você começa a presenciar o quanto é importante e você começa a amar isso, na verdade, né? Porque a obra de Deus ela tem que ter amor. Se não tem amor, a gente está só somos meros funcionários, fazendo por fazer. E fazendo por fazer, o cansaço ele acaba sendo triplicado, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente faz com amor, tudo se torna mais fácil, né? É uma coisa que flui naturalmente, não é uma obrigação, é uma coisa natural. E isso veio dos meus pais. Então, com certeza, essa referência dentro de casa faz toda a diferença. Porque tanto meu pai como minha mãe, cada um dentro das suas habilidades, vamos colocar assim, né? Sim. Contribui, né? Com aquilo que a gente fala que é a obra de Deus, né? Aquilo que é o mais importante, que é agregar. E vai gerando caráter, né? A forma que eles agem, que eles lidam, vai transferindo para você. Com certeza. E até mesmo nessa questão do percurso de escolhas de namoro, de o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, isso tudo a igreja também contribui muito, né? Eu, querendo ou não, sou da MIBA desde meus 2 anos de idade, então meus apóstolos, eles são muito importantes, é uma figura muito importante para mim nesse construção de caráter, né? Em vários momentos e ainda continuam, né, sendo muito presente. Então, eu acho que é tudo uma construção, né? Família é importante, a igreja também. Às vezes a pessoa não tem família, mas a igreja dá esse suporte. Então, a gente tem que buscar aonde tem uma fonte de vida, né? Então, eu sempre busquei isso. Aonde está me dando vida, eu vou me conectar a isso. Verdade. Deixa eu te perguntar, quais foram as suas maiores ou, na sua lembrança, assim, experiências com Jesus que te marcaram, assim? Talvez com 8, com 10, com 12, enfim. Quais foram essas experiências? Como foi? Onde foi? De que jeito que foi? Meu Deus, são muitas, mas assim, vou tentar pontuar algumas, né? Uma das experiências que eu tive foi aqui em Sinop mesmo, né? Quando eu estava com 10 anos de idade, eu tinha 12 células, né? Eu estava com 12 líderes de células. Você liderava essa galera toda? Liderava 12 células, eu tinha 12 meninas que estavam debaixo da minha cobertura espiritual e a gente um dia fez um encontro com 43 adolescentes que eram dessas 12 células, né? Do Nossa. nosso discipulado, né? Então, isso foi um marco na minha vida, porque eu sei que não era eu. Era totalmente o Espírito Santo conduzindo, até mesmo meninas da minha idade pregando, meninas da minha idade recebendo o batismo no Espírito Santo. Era o agir de Deus, assim, surreal, assim, não tem explicação, né? Então, era 7 horas da manhã, num pleno domingo, a gente se reunia para estudar a palavra, fazer a célula de edificação. Então, esse foi um marco na minha história, na minha vida, muito grande. O outro marco que eu tive também foi na minha mudança de Sinop para São José dos Campos, que foi muito difícil para mim, porque querendo ou não, Para fazer faculdade? para fazer faculdade. Eu fui fazer meu 3º ano e continuei fazendo a faculdade. Quando eu cheguei lá, não tinha uma igreja no formato de célula, então eu me senti bastante perdida, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Comecei a frequentar uma igreja batista mais tradicional, estava frequentando,
mas faltava algo, né? Eu queria botar a mão na massa, né? Eu queria fazer algo para Deus. E aí um dos marcos foi através de um livro que Deus me levou a um congresso. E esse livro foi até, inclusive, presenteado pela apóstola Hilda. Ela me deu esse livro, eu fui ler. Eu falei, nossa, essa autora vai estar nesse congresso aqui. E aí, quando eu fui, eu acabei conhecendo uns pastores que estavam precisando de uma líder de dança, que eles não tinham ideia de como ensinar dança. E isso foi uma resposta de Deus, porque eu estava lá 1 ano já e aquele vazio, né? E quando eu entrei nessa igreja em São José dos Campos, né, eu fui bem recebida também, comecei o ministério de dança lá. Hoje, graças a Deus, continua o Não ministério, tinha, não não existia. tinha Então nada. você foi para lá fazer terminar a terceira série, Isso. faculdade, procurando uma igreja, achou a igreja, só que eles não tinham ministério de dança. Não, e ela E falou assim, você é a resposta de oração que a olha gente só, tanto pediu, porque eu não sei dançar, e o Ministério de Dança aqui está abandonado, a gente começou agora a trabalhar com isso, trabalhar com pequenos grupos, e a gente não sabe por onde começar. Ela ligou para a apóstola Hilda, conversaram, né, para entender quem eu era de fato, pegar né? referência. Exatamente, saber quem que é essa moça, né? Quem que é essa perdida aqui na cidade? Sim, e até então, assim, eu fiquei, né, bastante acolhida com eles, né, e a partir disso a gente começou a desenvolver também os pequenos grupos, né, então também foi um encontro muito significativo para mim, essa igreja, porque eu pude dar continuidade àquilo que eu já fazia, então eu comecei a fazer célula lá também, e eu morava do outro lado da cidade, e era uma loucura para ir e voltar, e eu sinto felicidade, porque eu sei que tudo isso foi Deus conduzindo, sabe? Já tive muita experiência com Deus também, até mesmo de ver o fogo, né, no momento de oração, na chácara. Eu acho que isso também foi um marco, assim, muito grande, que às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala, meu Deus, é possível, o fogo espiritual, ele existe. Então, foi um dos marcos também que eu tive. Então, eu já tive muitas presenças de Deus no meu quarto. Então, eu acredito, assim, que se fosse numerar tantas coisas, né, e até nos momentos de dificuldades, Deus esteve sempre comigo, né. Por exemplo, você saiu da cidade, foi morar num apartamento em outra cidade, né? E você se manteve fiel ao Senhor, procurou uma igreja e não quis só procurar uma igreja e sentar no último banco para ouvir uma palavra de domingo. Você foi lá, além de estudar, ainda se dedicou à obra do Senhor. Aí É, volta a raízes, né, que a gente estava conversando, né, da importância do pai, da mãe, da família, tá tudo engajado, porque, querendo ou não, uma criança ela tá construindo o caráter, quem ela é, então eu acho que essas raízes é o que me fortaleceu sempre, né, tanto é que quando eu fiquei 1 ano no Canadá, também me envolvi numa igreja, e eu não falava inglês nada, comecei a fazer curso de inglês lá, hoje, graças a Deus, eu falo, mas assim, na época eu não falava nada, e Deus tocou no meu coração, ora para essa moça, eu falei, mas como que eu vou orar para ela entregar a vida para Jesus? Aí eu falei, gente, mas como que eu vou orar em inglês para ela repetir em inglês? O que que eu vou falar? E fluiu, eu orei em inglês, não sabia falar pouca coisa mesmo, nossa, ela era, né, de outra cidadania também, e a gente fez a oração de entrega e ela hoje, né, a gente conversa às vezes, ela se converteu também. Então eu vejo assim que a gente é canal de Deus em todos os lugares, entende? Por isso que eu falei que para mim o evangelho ele se define em constância. Às vezes a gente vai ter certas dificuldades, talvez a gente esteja mais ativo em algum momento na igreja, mas independente disso, é ser leal àquilo que está no nosso coração, né? E eu sinto isso no meu coração, está no meu sangue essa lealdade, eu amo fazer isso, né? Dar o amor às pessoas, porque Deus me dá esse amor o tempo todo, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Às vezes a gente não consegue, mas a gente sempre tem que estar fazendo aquilo que fala mais alto em nosso coração, sabe? porque eu vejo assim, eu converso com algumas pessoas e a gente ouve, é lógico, alguns testemunhos, conhecemos muitas pessoas. Às vezes a oportunidade que a pessoa tem de se afastar de Jesus é ir para outra cidade. Aí ela faz questão de ir para outra cidade e aí nessa cidade ela acaba se envolvendo com as coisas que a faculdade promove, ou oferece. E Jesus naquele lugar é o último a ser escolhido. Eu já conversei com pessoas aqui que até uma amiga minha, talvez até você conhece, a Gabi, a Gabriela Grota, contando que foi para outra cidade fazer faculdade, mas lá estava mais perdido que segue em tiroteio. Né? Sim, acontece Mas muito. Jesus achou ela. Ela veio embora e deu tudo certo. Mas assim, tem pessoas que elas acabam indo para outro lugar e acabam esquecendo de Jesus. Porque às vezes o Jesus é o Jesus que a mãe obriga na igreja, que o pai obriga, que o pastor pega no pé. E no teu caso, você estava em outro lugar que você podia fazer o que você quisesse.
Isso é real. Frequentar, não frequentar, uma festa, uma balada, uma bebida, se envolver com outras pessoas, mas você foi lá e quis se envolver com a obra do Senhor e teve resultado, plantação de pequenos grupos, coreografia e dança ali numa igreja, o Canadá, você falou? Morei no Canadá. Canadá, você teve a experiência lá de orar com a pessoa aceitar Jesus, olha só, quer dizer, você estava no outro lado, no outro país, né, e fazendo a obra. Como que você vê, assim, até a tua profissão talvez você tenha ouvido ou já ouve sobre isso, mas o lógico, fora da constância que você falou, que talvez é relevante, mas o que acontece com as pessoas que talvez não querem se aprofundar no evangelho e na vida com Jesus? Na minha opinião, assim, assim como existe uma depressão física e emocional, existe a depressão espiritual, né? E essa depressão espiritual é justamente esse esfriamento, esse desligamento, esse distanciamento de Deus, que todo mundo está suscetível a isso. E nesses momentos que a gente está suscetível a isso, nesses altos e baixos que a gente tem espiritualmente falando, a gente não pode deixar que isso tome conta, né? Tome prioridade no nosso coração, porque se eu tenho algo dentro de mim, eu preciso manter aquilo constante, porque se eu não alimento isso, eu com certeza vou acabar me perdendo, né? E o que faz as pessoas talvez se distanciarem e se entregarem a essa depressão espiritual, vamos dizer assim, seja pelo fato desse imediatismo. A gente quer que Deus ele responde rápido, quer que a gente sinta a presença de Deus rápido, a gente quer respostas rápidas. E Deus não é isso. Deus não é um Deus que vai te responder rápido. Ele é o oposto de tudo isso. Ele é o oposto do que a gente vive na sociedade, né? Ele não é imediata, muito pelo contrário. Ele é detalhista, ele vai agir de forma que vai tranquilizar o teu coração, ele vai te dar respostas, ele não vai te colocar em situação que vai te colocar em perigo. Muito pelo contrário, ele vai te dar uma certeza daquilo que está sendo feito, né? Então, eu acho que um dos pontos é esse. As pessoas querem que Deus ele age rapidamente. Eu venho na igreja e nada acontece. Eu tô tantos anos e parece que nada mudou. E Deus não é isso. Deus ele não é um Deus que vai te agir da forma que você quer, no seu tempo. Fiz uma campanha de oração e nada Isso. aconteceu. Fui lá 7 quintas-feiras e nada aconteceu. Vou abandonar esse Jesus porque ele não está me ouvindo. E aquela coisa, né? Também tem muita questão de troca de igreja, né? Porque essa igreja aqui tá mais animada, essa igreja tá mais cheia, essa igreja tem avivamento, essa igreja não tem. Sim. E aí vem essa maturidade também até espiritual, né? Porque se eu não consigo me manter firme em algo, como que eu vou crescer nesse lugar? Eu preciso crescer juntamente onde eu estou, onde eu fui plantado. A não ser que Deus te direcione realmente para uma situação diferente. Que aí sim você precisa... Se for direcionado, aí sim você precisa trocar, né, o local onde você está. Né? Sim. Antes desse nosso formato aqui pela TV, pelo YouTube, nós fizemos algumas lives pelo Instagram. Antes de começar esse formato aqui de bate-papo, fizemos algumas lives. E eu entrevistei nessa live, foi bem legal, ainda está no nosso Instagram ainda, a Stephanie. Conhece a Stephanie que dança? Que dança? Uma loira? Uma loira que dança? Uma Como? pastora, uma esposa de Israel e... Sim, E conheço convidei a muito. Stephanie, vamos falar sobre dança. Ela falou, ótimo, Maravilhoso. vamos conversar sobre dança. E ela contou das experiências no Ministério de Dança. Eu sempre, até a expressão que eu usava para ela é o seguinte, não é só um balançar de lenços e levantar as mãos. Existe algo profético, a dança profética, enfim. E eu sei que você participou muitas vezes, né? Levou, inclusive, esse teu chamado, esse teu desejo de dança lá para outra cidade, enfim. Mas como foi isso aí? Como que você começou na dança e como que você enxerga a dança dentro da igreja? Olha, Fernando, hoje eu estou, no momento, não estou dançando, mas eu considero que eu faço parte da dança. Inclusive, eu até falo para a Steph, me inclui aí que eu estou comprando as roupas e logo eu estou voltando, né? Passei umas transições difíceis de saúde no ano passado para cá. E por conta da correria, acaba não indo nos ensaios, aquela coisa louca, né? E então, esse ano eu vou retornar, né, de fato. Stephanie, tá escutando ali? Vou mandar Tá gravado. Tá né? gravado, tá voltando, tá? Roupas compradas, tudo pela Shein. Tá comprando pela... Tem também. Tem da Shein. E vai voltar a dançar lá, vai fazer a parte do Mistério de Dança da Batista do Avivamento. A dança, ela não é só movimento, muito pelo contrário, ela é um instrumento de respostas mesmo do altar de Deus. Eu levo isso com muita importância. Para mim é um significado, estar no altar é um significado muito importante.
e tive experiência no Ministério de Dança, até quando eu morava em São Paulo, do culto parar e o pastor falou assim, não, hoje nós vamos estar, somente a dança vai conduzir o culto. Olha só. E nós conduzimos o culto somente dançando, nós pegamos o microfone e levamos as pessoas a adorarem a Deus, porque a dança ela é um instrumento de adoração. E às vezes as pessoas acham, ai, que bonito, que lindo, que colorido, e não é isso a intenção. Claro que a boa apresentação sempre a Por isso gente existe preza, ensaio, né? né? Todo Isso. esse cuidado com a performance ali que vai dar. Mas não é só algo natural. Não, claro que se tiver alguma coisa desalinhada, todo mundo vai perceber, parece que quebra até a magia, né? Mas ela não é movimentos aleatórios, tudo aquilo ali é uma entrega que Deus faz no teu coração, né? Você é um instrumento e Deus ele ministra no teu coração primeiro para que depois você ministre sobre a igreja. É uma conexão espiritual. É como se fosse falar em línguas, só que é um pouco diferente, porque nós somos o corpo e Deus ele vai conduzindo. Então tem movimentos que você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Como que surgiu isso, né? Nossa, vamos fazer assim? Então, tem muitas coisas que Deus vai entregando no nosso coração e vai sendo executado ali. E então, se a pessoa não tiver essa conexão com Deus, realmente vai ser só movimentos. Tem uma dança só de movimentos? Existe. Mas existe essa dança que você colocou, que é profética, que ela é espiritual, que ela leva a igreja à adoração. E aí cabe muito a cada pessoa olhar para si e falar, poxa, eu estou entregando isso no altar ou não? E se eu não estiver entregando, eu preciso alinhar primeiro, porque eu não estou ali só para fazer uma coreografia ou só para fazer bonito. Eu estou ali para levar a igreja à adoração. Porque eu já presenciei várias situações, Fernando, a igreja tá aquela coisa morta, sabe? E de repente, quando a gente começa a dançar, começa aquela coisa mais quente, Começa a movimentar o um espírito ali. movimento, e eu tenho certeza, né? Eu sinto e eu sei que é a presença de Deus vindo, os anjos chegando, e isso levar a igreja uma nova atmosfera, né? Levar a igreja naquela atmosfera gelada, vamos colocar assim, para uma atmosfera de presença de Deus ali naquele local. Então, realmente, a dança ela não é só um instrumento. Já dancei com a Stephanie muitas vezes, já tive experiências com a Stephanie, então, assim, é maravilhoso, né? Tanto cantar como tocar. Eu acho que as pessoas têm que levar isso muito, mas muito a sério mesmo. Nós estamos no culto, imagina nós estamos no culto e vai ter ali a coreografia, o Ministério de Dança vai se apresentar. Qual que é a postura de quem está na igreja? Logicamente não é só de espectador daquilo ali. Mas às vezes as pessoas não são, eu vou usar assim o termo, não é nem explicado. Gente, ninguém para assim, ó, atenção, vai ter uma coreografia agora e vocês tomam essas posições aqui. A igreja faça isso ou faça aquilo. Não existe, eu nunca ouvi falar. Mas qual que é a tua dica para quem está assistindo, está lá num culto e o Ministério de Dança está lá tendo a sua apresentação, digamos assim? Que tipo de comportamento eu, como um membro, sentado, vendo aquela atmosfera, tenho que ter? Qual que é a minha participação nesse momento? Eu acredito que a pessoa que está ali sentada, ela não precisa exatamente estar vidrado naquilo ali. Porque, como eu falei, a dança ela não é para ser vista, ela é para ser presenciada no sentido da presença de Deus. Porque às vezes você pode estar com o olho fechado, mas se o altar estiver emanando a presença de Deus, você vai sentir com o olho fechado. Porque a gente é um instrumento como se fosse o tocar. Então, às vezes, você não pode nem estar enxergando a dança, mas pode ser que a dança que esteja emanjando tudo aquilo do altar, a presença de Deus, e você está com o olho fechado. Então, não que você precise estar com o olho o tempo todo fechado, né? Sim, sim. Mas se você estiver olhando para a dança, que você olhe de uma forma diferente, não apenas como movimentos, mas como se fosse algo sonoro mesmo, algo que estivesse transmitindo dos céus. Até porque, se a gente for olhar nas passagens da Bíblia, a gente vai ver que a dança ela tem muito mais significado do que simplesmente ir lá fazer movimentos. Tanto é que quando no Ministério de Dança lá de São Paulo, né, de São José dos Campos, tem pessoas de 60 anos que dançam. Olha Então só. é um ministério bastante misto de idade. Então não é só bonitinho, balezinho, crianças, não é isso a intenção. Claro que tem momentos que faz essas coreografias, que tem esses momentos de apresentações, mas no culto, em momentos de adoração, não é esse o foco. O nosso foco é que a presença de Deus venha através da nossa vida e essa adoração chega à igreja. Então, você pode estar com o olho fechado, mas se eu estiver conectado, eu tenho certeza que a minha dança vai transmitir algo para você. E nas suas vivências de ministrando a dança, orando, declarando ali, quais foram as suas experiências com Jesus nesse momento? Eu sei que foram algumas, mas se pudesse enumerar também aí uma ou duas experiências que você fala, olha, tal dia, tal momento, em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
O que você poderia contar pra gente de experiência? Eu acho que o que mais me impactou foi o dia que o pastor falou assim: não vamos pregar, a Só dança ministério de vai dança. conduzir. Porque aquilo para mim foi muito significativo, porque a gente não imaginava que ia se transparecer tudo isso. Porque a gente tinha feito uma apresentação e a partir dessa apresentação depois começou o culto. Só que a gente já tinha feito uma campanha de oração, eu e as meninas do Ministério de Dança. Então a gente estava num fervor assim, tão forte com Deus, que quando a gente chegou no altar, eu falei, olha, todo mundo falando em línguas, vamos dançar orando, vamos orar, quem ora em línguas. Então a gente dançava orando em línguas, que é uma das coisas que eu falo assim, que é o recomendado, porque a partir do momento que você está orando em línguas, é você e Deus ali. E aí a presença de Deus, ela vem sobre você, é automático isso, né? Então, para mim, o que mais impactou foi isso mesmo, porque nós ficamos o culto todo dançando, ao ponto do pastor falou assim, olha, a presença de Deus está tão forte no Ministério de Dança que a gente hoje vai só receber do Ministério de Dança. Então, para mim, isso foi muito impactante na minha vida ministerial, na parte de dança. E a atmosfera do culto, as pessoas sentiam Exatamente. ali a presença do Senhor ali naquele ambiente. Que é isso que é importante, né? Nós estamos no lugar e sermos tocados pela palavra, pelo louvor, ou pela dança que seja, mas estarmos naquele lugar que a presença do Senhor tem liberdade de agir, né? E se a gente não der essa liberdade, né, Fernanda, a gente vai ali no culto, senta e vai embora, né? A gente precisa dessa liberdade do Espírito Santo. Às vezes a gente vai para a igreja não querendo ir para a igreja. E quando você vai naquele momento, fala, Deus, por que eu não queria vir, né? Era importante eu estar aqui. E essa importância que a igreja tem, esse coletivo, né, de receber, a gente precisa sempre olhar isso com mais fé, de que Deus vai fazer algo diferente. E não fazer no sentido de dar respostas ou te entregar coisas, mas se conectar com Ele, porque Ele é a fonte de tudo. Amém, verdade. Sem Ele, a gente estaria numa situação bem mais complicada, né? A gente tem problemas que fala, meu Deus, eu saí disso aqui, eu acho que foi a mão de Deus, isso aqui eu não sei como que eu resolvi, Deus resolveu. Então eu vejo essa importância da gente ir à igreja nesse foco de me conectar e não esperar que seja um culto bonito ou que a pessoa faça uma dança bonita ou que alguém toca bonito, mas você está ali por Deus e não mais por ninguém mais. Só a presença dele que Só importa. a presença dele que importa. E o teu lado profissional, como que foi essa escolha de fazer a faculdade? Realmente foi se conectar com pessoas e ajudar pessoas? Conta um pouquinho sobre isso. Quando que você decidiu isso e realmente por que você decidiu isso? Na verdade, eu não tinha tomado a decisão de ser psicóloga. Quando eu fui embora de casa para estudar, eu queria ser médica. E mesmo com todas as habilidades que Deus já tinha me dado na infância, de ouvir pessoas, de falar e dar palestra, de falar em público, eu meio que achei que não era psicologia, né? Fui pelo lado da medicina que eu queria tanto. E, na verdade, quando eu passei no vestibular de psicologia, eu fiquei olhando para aquele vestibular e falei assim, eu acho que eu quero ser psicóloga. Não tenho certeza, mas eu acho que eu quero ser psicóloga. Vou tentar. Eu vou tentar, eu acho que é esse meu caminho. E, novamente, minha mãe também foi uma inspiração para mim, porque a mãe é psicóloga, né? Sim. Então, ela levava eu muito para os meus trabalhos dela, então eu frequentava o local de trabalho da minha mãe, e ela falava, filha, não seja psicóloga. Não vai por esse caminho. Ela não queria? Não. Você vai ter que trabalhar muito para ter um bom salário, vai ser difícil. Ela falava para mim desse jeito. Mas eu falei, mãe, eu me identifiquei. Quando o primeiro semestre, que é a parte teórica, que ninguém gosta, eu adorei. Falei, aqui é o meu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. E hoje eu entendo, Fernanda, que essa escolha, naquele momento eu não sabia, mas Deus sabia. Eu não tinha certeza, mas Deus tinha certeza. Porque eu fico assim impressionada o quanto que Deus usa no meu trabalho com a minha vida ministerial. Porque às vezes eu atendo uma pessoa, daí eu falo assim, nossa, a Rubia fulana falou que o seu atendimento foi maravilhoso, que Deus tocou no coração dela e que ela tá melhor. Mas eu falei, mas eu atendi ela uma vez. Sim, mas daqueles 40 minutos que você conversou com ela, foi diferente, transformou a vida dela. E eu sei de tudo que isso é importante para essa pessoa. E eu falo, meu, é Deus. Não tem outra explicação. Não vem de você. Não vem de mim. Então, assim, eu tenho essa certeza de que, novamente, né, igual eu estava falando da questão da dança, a gente é instrumento. E se eu não usar meu trabalho como instrumento, eu vou só trabalhar e ganhar dinheiro. E não é esse o meu foco, né? O meu foco, claro que ganhar dinheiro é bom, é importante. Tem que se sustentar, pagar as contas, Não vem dá, um casamento por aí, né? Nem me fale. Mas o mais importante é isso, é você entregar aquilo que Deus ele te deu certeza. E a minha profissão ela é uma certeza de Deus. Ela não foi minha certeza, foi de Deus mesmo. E cada dia que passa eu tenho mais certeza disso, porque, como eu acabei de te falar para você, né?
As pessoas comentam de um atendimento e falam, mas eu não falei nada, às vezes eu nem lembro o que eu falei, né? Então eu sei o quanto que Deus ele usa a minha vida, até mesmo o meu trabalho, para fazer essa diferença na vida das pessoas. Então a psicologia ela é um abraçar diferente, né? Então eu sinto honrada pela profissão que Deus me deu. Antes de entrar um pouquinho mais no teu ramo profissional e os desdobramentos da tua profissão, uma pessoa que está assistindo agora e ela está indecisa, qual faculdade eu vou fazer? Que curso que eu vou fazer? Qual que seriam as suas orientações ou as suas dicas para quem está assistindo e ainda está bem indeciso com o que fazer? Assim, a gente tem até a questão da orientação profissional, que é uma das áreas da psicologia, e eu falo assim, o que o mais importante é a pessoa olhar as habilidades que ela tem, o que ela se identifica, o que ela gosta de fazer. Eu sei que isso é muito clichê, né? Que as pessoas falam assim, ah, você gosta de público? Ah, então trabalha com isso. Eu sei que isso é muito clichê, mas mesmo sendo clichê, é o que fundamenta você escolher uma boa profissão que você goste, porque tem muita gente que faz profissão que nem atua, porque fez a profissão por fazer, né? Uma faculdade por fazer. Então, porque não houve aquele casamento, né? Eu gosto disso, eu me dou bem com isso, e eu tenho certeza que na minha vida profissional vai dar certo isso. Então, a pessoa ela já sabe o que ela faz de bom. Só que às vezes ela se desclassifica muitas vezes, né? Então, essa autoestima de olhar para si mesma, identificar o que ela tem de habilidade, vai ajudar nessa escolha. É igual eu falo, eu não tenho habilidade com matemática, não sou boa em matemática. Se eu escolhesse uma engenharia, eu poderia ser uma boa profissional, só que eu teria muito mais dificuldades do que uma pessoa que tem facilidade em matemática. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender, nessa dificuldade de escolher qual profissão, eu estou pronto para encarar as dificuldades e as limitações da matemática? Eu pensei, não, Não não quero. quero, não vou encarar. Eu vou pelo lado que eu mais gosto, que é atender pessoas, né? Então, por isso que eu falo que a melhor forma, né, de tomar decisão e esclarecer essa dúvida é você olhar a sua habilidade. Porque não adianta você querer ser uma jornalista se você não consegue falar em público, não consegue olhar para uma câmera, não consegue falar. Não vai dar certo. Não, você não vai querer se expor. Então, às vezes, a pessoa ela tem que olhar bem aquilo que ela se identifica para poder escolher uma boa profissão, né? E existe algum tipo de atendimento que você presta, então, para essa dúvida das pessoas, não? Eu não trabalho com orientação profissional, mas sim, tem a abordagem da orientação profissional. Aí a minha colega Bruna, que trabalha com isso, ela aplica teste, ela faz o atendimento com o adolescente que está nesse processo, né? Ou até às vezes adulto, né? Porque às vezes um adulto chega também com dúvidas. Não é só o adolescente com 18, 19 anos que está no início da carreira, né? Mas sim, tem a forma de você identificar o teu perfil, que é muito importante, porque o teu perfil vai condizer muito com a sua profissão. Entendi. Então, se as pessoas estão assistindo, estão com dúvida, existem profissionais, no caso lá onde você atua e trabalha, existe uma profissional que consegue ajudar essas pessoas a entender melhor a si próprio e a carreira que possa ser seguida, então. Eu faço uma comparação muito lúdica, no sentido assim, que a psicologia, independente de qual área, abordagem, ela é como se fosse acender uma luz. Eu acendo a luz. Você vai enxergar se o móvel está adequado, se a cor te agrada, se o tapete está bom, se o tamanho do tapete está pequeno, se você quer mudar a cor do teto. Então, eu vou elucidar para você, mostrar para você o que precisa ser feito. Agora, a mudança é a pessoa que faz. Então, tem muitas vezes pessoas que fazem uma orientação profissional, ela já identificou o perfil, ela já sabe o que ela tem de habilidade, mas ela falta decisões. Ah, eu já sei o que eu quero fazer, mas eu não me decido. E aí fica uma coisa que vai procrastinando. A procrastinação é terrível. Demais, você sabe que o sofá já não está ali, não tá combinando, está pequeno ou está muito grande, você não troca, aquele sofá vai se tornar um incômodo. Então eu preciso trocar esse sofá. E o psicólogo não consegue fazer isso, quem faz isso é a própria pessoa. Como que você vai lá? Essa procrastinação, ela pega muita gente. Tenho que fazer, mas não faço. Eu deixo para amanhã e vou. Como que eu saio desse raio dessa procrastinação na minha vida, por exemplo? Alguém está assistindo e vai procrastinando as coisas, vai procrastinando as coisas. Quando vê, o ano passou, o tempo passou, e como que eu me livro disso? Fernanda, é até interessante você perguntar isso, porque a procrastinação ela não é só uma questão de eu deixei para depois. A procrastinação está muito ligada ao perfil dessa pessoa, está muito ligada a traumas, está muito ligada a diagnósticos. Os TDAHs, eles são procrastinadores de forma geral, não podemos dizer que todos, mas de forma geral,
porque eles querem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acabam não conseguindo atender todas as demandas ao mesmo tempo. Então depende muito de cada pessoa. Mas uma dica que eu falo assim, que é muito importante, é você criar uma própria agenda. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo e ao mesmo tempo fazia estágio. Então assim, era uma loucura a minha vida. E estava na igreja. E estava na igreja, trabalhando, fazendo ministério. Mas Então, dormia que horas? no final de semana e aquela coisa, né? Sangue de jovem, tudo vai, tudo é fácil. Né? Então, eu fazia faculdade de manhã, fazia meu estágio à tarde, fazia a faculdade à noite. E final de semana eu estava envolvida com a igreja. Focado. Então, eu criei uma disciplina, né? Então, eu acho que isso que falta na questão da procrastinação. Se você tem dificuldade em cumprir prazos, coloca na sua agenda aquilo que você realmente consegue fazer naquele dia. E aí você vai se organizando conforme o que está na tua agenda. É difícil no início? É muito, muito difícil. Só que eu não vivo sem minha agenda. Se eu não colocar as coisas na agenda, eu esqueço. E mesmo com a agenda, às vezes eu falo, meu Deus, eu marquei um horário junto com o outro agora, meu Deus do céu. Acontece, Por né? isso foi difícil marcar um horário com você. Acontece. Mas a procrastinação, ela é isso, ela precisa ser organizada para evitar essa procrastinação e ainda assim você vai ter momentos que você vai procrastinar, porque o ser humano, foi ensinado, né? Nós somos uma geração que tem que fazer tudo, tem que dar conta, tem que entregar rápido, então a gente está num momento muito acelerado, né? A gente está com a mente muito acelerada. Eu converso com algumas pessoas aqui, nosso bate-papo aqui, ele vai para 6 meses, então nós já conversamos com algumas pessoas. E não só aqui, mas na igreja, na rua, a gente conversa com algumas pessoas. A questão da paternidade, ela é muito comum nos meus bate-papos aqui, tanto fora daqui. Então, assim, muitas pessoas não tiveram pais presentes, pais abandonaram, tem essas dificuldades com a paternidade. Automaticamente com Deus também, porque Deus é o pai, acaba complicando um pouco. Eu não sei se você já atendeu, ou você tem como nos orientar sobre isso. O que uma pessoa que não teve um pai presente, como que ele tem que agir, como que ele tem que lidar? O que eu posso fazer para melhorar essa minha relação com Deus também, porque é o pai. Na minha vida não tive um pai presente, por exemplo. Como que eu faço isso? Como que eu melhoro? Como que você me ajuda? É uma pergunta assim, bastante complexa, Fernanda, porque assim, com a perca do meu pai, eu senti uma ausência de proteção. Para mim foi um momento mais difícil da minha vida, sabe? Até emociono falar sobre isso, porque eu senti assim que ali era que eu tinha que me apegar a Deus. Porque enquanto meu pai estava vivo, eu sei que são paternidades diferentes, mas eu senti que tinha um consolo, sabe? Uma coisa que me orientasse, uma proteção diferente. E com a ausência do meu pai fisicamente aqui, foi difícil para mim. E aí eu tive que aí se estreitar mais no relacionamento com Deus. Então, assim, claro que são coisas diferentes. Eu tive um pai presente, um pai que sempre foi muito participativo, sempre sonhou todos os meus sonhos comigo. Mas ele partiu Só que ele em algum partiu. momento. Então, pela minha experiência hoje, da ausência do meu pai fisicamente falando, eu falo que a única coisa que me ajudou a sair de toda essa situação foi eu entrei mais ainda no espiritual. Fui realmente buscar isso, porque eu fiquei muito frágil com tudo isso, fiz muitos questionamentos com Deus sobre por que tinha levado. Ficou chateada com Deus. Foi um breve momento, mas fiquei assim, aquela revolta, tipo, por quê? Eu pedi tanto para que não levasse, né, que não acontecesse, e a gente não tem respostas, a gente não tem controle sobre as coisas da vida. E aí eu me baseio na minha experiência em relação à sua pergunta, porque se a pessoa não teve um pai presente ou um pai ruim, ela tem que honrar independente disso. Porque às vezes as pessoas confundem honrar no sentido de dar afeto, de ser presente, de amar esse pai. O honrar não é nesse sentido, né? O honrar que eu entendo, né? Pelo menos é o que eu entendo, é você respeitar. É você entender que esse pai teve suas dificuldades, teve suas limitações, ele não pôde oferecer para você aquilo que era necessário para o teu desenvolvimento. E como ele não pôde oferecer isso, a única pessoa que pode oferecer isso é Deus. É Deus. E às vezes, se Deus não está sendo suficiente, você tem que buscar isso em família, e aquilo vai se estreitando e fortalecendo isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu busco Deus e nada acontece, né? Então busque fortalecer na sua família. Quem que você tem de referência, quem que você admira, quem que você coloca como uma missão olhar para essa pessoa. Uma rede de apoio mesmo. Uma rede de apoio e uma referência. Porque quando a gente está sem um pai, a gente perde as referências.
É porque, igual eu tô explicando, a referência de proteção vem muito sobre a paternidade. Sim. E esse conectar com Deus, igual você falou, tá muito ligado a essa paternidade. Então eu preciso buscar algo físico. Por isso que eu falei que às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar isso em Deus. Então buscar isso em algo físico. Às vezes você tem um amigo que você admira muito, que é um bom pai. Às vezes você tem um tio que você admira, que é um bom pai. E em cima dessa referência, você consegue tratar melhor essa ausência paterna física, né? Porque a paternidade celestial, ela é perfeita, né? Só que ela só vai ser perfeita se você permitir que ela seja perfeita. Porque o dano, talvez eu esteja errado, talvez, mas o dano, alguém que não teve um pai presente, ele é significativo, Muito. né? A pessoa, ela cresce sem uma referência de pai, então ela cresce sem a referência de um homem dentro de casa, de um provedor. Quais são esses danos na vida de uma pessoa que nasce sem, não tem a convivência com o pai? Você teve. Se teu pai foi presente com você até, logicamente, a hora que o Senhor recolheu. Mas aquele que não tem, quais são os danos que essa pessoa... Fernando, novamente, assim, é uma coisa bastante subjetiva, né? Porque depende muito de cada situação, mas eu posso citar alguns que seria a insegurança, a dificuldade, às vezes, até de dizer não, a dificuldade de ser um bom sacerdote dentro da própria casa, né? Que isso, a pessoa casa, ela vai construir uma família, mas ela não teve referência de nada. E ela vai É, construir a família daquilo que ela imagina. Então, por isso que eu falei que é tão importante buscar uma referência que você tenha do seu lado. E danos, assim, de autoestima, e são diversos, na verdade. Depende muito de como que aquilo ali foi conduzido. Porque às vezes a pessoa pode não ter tido o pai presente, mas a mãe, ela se doou ao ponto de ser um pai e uma mãe, sim. né? Ou a avó fez esse papel, ou a própria família paterna fez esse papel. Então depende muito como essa criança, né, ela foi conduzida nessa ausência paterna. Porque se ela foi conduzida de uma forma que impulsiona ela, as sequelas vão ser menores. Agora, se ela foi conduzida de uma forma assim, seu pai te abandonou, seu pai não te quis, você não presta, ninguém quer você, provavelmente as sequelas vão ser muito maiores, Muito porque ela não mais. vai acreditar no próprio potencial, essa pessoa ela vai ter dificuldade de se enxergar, né, também nas relações. Então, igual eu falei para você, sequelas são muitas. E de fato traumas assim significativos, até mesmo para fixar um relacionamento, que às vezes a pessoa não consegue confiar, porque justamente ela não teve isso dentro da própria casa. Foi A mãe falava abandonada, muito né? do pai, então a mãe falava: não confie em homem nenhum, homem não presta. Então ela já cria aquela crença que todo homem vai ferir ela, que todo relacionamento vai ser tóxico, porque a mãe trouxe isso dentro de casa. Então depende muito de pessoa por pessoa isso, né? Você acha que uma pessoa que nesse momento está passando isso, viveu isso, essa ausência, ela deve procurar um profissional, ela deve conversar, deve procurar ajuda? E que tipo de ajuda que ela possa procurar? Na verdade, Fernando, a ajuda ela é sempre bem-vinda em todos os momentos da nossa vida, né? Agora, se uma mãe estiver passando por esse momento exato agora e ela está com dificuldade de como conduzir isso, com certeza um atendimento psicológico vai ajudar essa mãe, orientar essa mãe de como que ela vai levar essa informação para o filho. Porque a criança, ela capta tudo e ela capta diferente de um adulto. Às vezes para você pode ser que não signifique nada esse pai não buscar nas visitas, que a gente acompanha muito isso também nos atendimentos, né? O pai promete, não aparece, fala que vai, dá presente, não dá presente, ou não liga, e às vezes a mãe não sabe conduzir isso. É um órfão de pai vivo. É um órfão de pai vivo. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis, é a orfandade de um pai vivo, né? A pessoa não, ela não se presta a ir visitar, dar carinho, ofertar isso para a pessoa, já que é o filho que, enfim, colocou no mundo, né? Sim. Então, o mínimo que tem que fazer é promover esse ato de afeto, de carinho. E tudo que a pessoa quer, a criança quer é isso, né? É o pai brincando, conversando, dando carinho, saindo, sorrindo, né? Pegando no colo. Quais outros atendimentos que você promove lá no teu trabalho, lá na sua empresa lá? Então, na verdade, hoje as linhas que eu trabalho na Server Mais, né, é a avaliação neuropsicológica, né, infantil. Então, atendo crianças dos 3 anos até os 16 ainda. Que busca o quê? Esse paciente vai buscar o quê nessa linha de trabalho que você fala? A avaliação neuropsicológica é para crianças que estão com dificuldade de aprendizado, com suspeita de autismo ou suspeita de TDAH, estão com atraso na fala, atraso na parte de relacionamentos também, parte social, ou dificuldade na escola, né, comportamentos muito agressivos. Então a escola fala: mãe, eu acho que seu filho tem alguma situação que precisa ser investigada. E aí passa por essa avaliação neuropsicológica, que faz uma investigação mais profunda,
que a gente fala que a gente investiga tanto a parte emocional, a gente investiga essa parte de relacionamento familiar, faz essa investigação no campo da escola também, e como o cérebro ele se desenvolve, porque querendo ou não, o nosso cérebro está em constante evolução. Sim. E se essa criança não receber os estímulos corretos, ela vai ter mais atrasos do que poderia, né, ter amenizado. Porque existe um período ali de que ela tem que ser estimulada, né? Exatamente. Até os 8? Na verdade, também é uma coisa relativa, depende muito do autor que você segue, né? Mas até os 7 anos a gente define que é a fase mais importante para construir o caráter de uma pessoa. Que ela recebe as informações, Exatamente. tudo que vai dar norte para sua vida ali, vai basear a sua vida daqui para frente, é o alicerce de uma vida de uma criança, então até os 7 anos é construído bastante coisa ali dentro. Sim, e vem muito assim, a criança com 3 anos que não fala ainda, com 2 anos que não consegue ainda dar os meus passos, né, o atraso, né, que a gente fala que é o desenvolvimento motor, a criança não consegue andar ou não consegue segurar algum objeto. Então, todos esses atrasos cognitivos, né, elas buscam avaliação neuropsicológica daí. E aí, logicamente, de caso a caso, mas assim, em média, em uma consulta consegue já fazer uma avaliação? Não consegue. Não, não consegue, Fernanda, é uma boa pergunta. Na verdade, a avaliação neuropsicológica, ela precisa no mínimo 10 sessões, 10 no sessões. mínimo. Isso vai depender ainda da criança, porque tem crianças que não conseguem, em uma sessão, produzir todo o conteúdo que a gente precisa, porque a gente aplica teste com essas crianças, né? Então, imagine, uma criança sentar para fazer um teste, já é difícil ir para a escola. Aí você imagina sentar com essa criança para aplicar um teste. Então, a gente precisa ter tempo com essa criança para aplicar os testes, para ver se ela está dentro da idade. Que aí a gente avalia o QI dessa criança, né? Se ela está dentro da idade esperada ou se ela está tendo algum atraso em relação à idade. E aí precisa aplicar teste para a gente ter essa certeza. E claro, nas observações clínicas no dia a dia, né? Que a gente faz durante os atendimentos. Mas tem que ser no mínimo 10 sessões. 10 sessões para acompanhar. Eu conheço também, tá? Eu estou em Sinop há alguns anos, né? Nasci aqui. E nós conhecemos algumas pessoas que o pai e a mãe, eles dizem assim, não, meu filho não tem nada. Não, eu não aceito, meu filho é normal, vai melhorar, e aí não melhora. Também eu te peço, qual que é o conselho que você daria para alguém que está assistindo agora? Que tem lá um sobrinho, tem um filho, tem um parente, de um amigo, enfim, que está nítido que a criança precisa de ajuda, passando por alguma dificuldade, de atraso, enfim, alguma questão que analise que essa criança precisa de ajuda. E o pai não quer admitir isso. Como colocar ou como falar para esse pai, procure ajuda. E, Fernando, é tão, assim, triste no sentido, assim, quando a criança ela vem com esse atraso e os pais poderiam ter resolvido isso antes. Porque quanto mais cedo identificar, melhor para essa criança, porque essa criança ela vai desenvolvendo e amenizando, né, essas sequelas que está no atraso. Se o pai e a mãe demora para levar, ela vai se atenuando mais, vai ficando mais forte as evidências de que tem um atraso. E quando você tem alguém muito próximo a você que está com essa situação, é igual eu falo assim, primeira coisa, você tem intimidade com essa pessoa? Porque, Fernanda, a pior coisa que tem é alguém chegar e expor uma situação do seu filho que você não gosta. E se você não tem nem intimidade com você, ela não convive com você, ela nunca te ajudou, você nunca ajudou ela, vocês não têm uma relação para você ter essa liberdade. Porque parece bem ofensivo. Exatamente. Seu filho tem problema. Exatamente. Nenhum pai quer receber isso. Talvez eu faça uma analogia aqui dizendo assim, teu filho é feio. Quem, em sã consciência, um pai ou uma mãe que quer receber uma informação que o filho é feio? Meu Deus. No padrão que alguém está analisando que é feio? Como assim? Meu filho é lindo. Eu tenho um filho de 22 anos que eu acho ele lindo. Ainda bem, né? Maravilhoso. Eu acho ele lindo demais. Né? Então, como que a gente age nessa questão? Então, tem que ter acho que o intimidade. primeiro ponto é essa intimidade, né? E o local. Eu acho que quando você quer ajudar uma pessoa, você não vai expor essa pessoa, né? E aí aquela coisa assim, você fala para todo mundo, menos para a pessoa que precisa falar. Aí sabe aquele tititi que todo mundo sabe o que você pensa sobre essa pessoa, menos ela? Nossa. Eu acho que são situações assim que dificulta essa pessoa estar aberta a ouvir que o filho dela precisa de uma ajuda. Então, eu acho que você tem que fazer esse parâmetro. Você tem confiança, tem intimidade, está no local apropriado, você está fazendo fofoca sobre esse pai, ou falando que ele não cuida bem da criança.
Porque se você está falando mal desse pai, você não tem confiança, você não ama essa pessoa. Sim. Porque se você amasse, você não estaria fazendo esse tititi Tem que saber à como, volta, então, né? conduzir essa fala e essa conversa, tendo intimidade, obviamente, Isso, sendo um parente, um vô, uma avó, um tio, um parente, ter intimidade suficiente para chegar para esse pai, para essa mãe, e com amor e respeito, tentar colocar para ele que aquela criança, né, tentar buscar uma ajuda, porque talvez ela precise, então, de um auxílio de algum momento a ali. única coisa assim que eu sugiro é que independente dessa pessoa ficar brava com você ou não, se você ama essa pessoa, você vai falar. E aí você entrou num ponto muito importante, é ter o amor de falar. Porque você vai falar assim, ó, seu filho tem algum problema. É muito ofensivo você falar isso. Sim. Agora, se você chegar e falar assim, olha, seu filho está com 2 anos, ele não falou papai, não falou mamãe, vocês desconfiaram de alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa na escola? Você levar essa pessoa a refletir, Avaliar, né? avaliar, é diferente de você chegar apontando e falar, olha, seu filho tem algum problema. É Seu porque o filho... bem mais precioso daquela família é o filho dela, Exatamente. né? E aí, como você disse, as famílias até, não, ele vai desenvolver no tempo dele, né? E o tempo dele já é para ser aquele momento, porque as fases do desenvolvimento, elas são reais e elas precisam ser contínuas, ela precisa acontecer. Se a fase da criança não está de acordo com a idade, é um sinal de alerta que essa criança precisa de atendimento. Qual outra linha que você trabalha lá? Então, Fernando, eu faço tanta coisa, né? Que seja assim relevante para quem está Ai, assistindo, Deus. para a gente poder dar Eu as faço dicas avaliação para porte de arma. de porte de arma, Isso. para ver se a Mas, pessoa não vai usar essa arma do lado pro mal. exatamente. Como que é essa questão do porte de arma? É porte de arma. E posse também. Posse e porte. Qual que é a diferença da posse e do porte? Na verdade, uma você conduz a arma, né? No trabalho, por exemplo, você pode carregar essa arma com você. Com você ali. E a outra é você só pode ter a arma dentro de casa. Ah, entendi. Essa é a diferença. Mas a avaliação Posse é psicológica... ter a posse Isso, em casa. exatamente. E porte é portar ela para o trabalho ou outras situações. Enfim, ele tem o porte, ele Exatamente. pode estar com essa arma andando livremente, digamos assim. Ou não, Geralmente é para quem trabalha. quem trabalha na área. Exatamente. Ou para aquelas pessoas que já têm um período já, uns 2, 3 anos, que já tem essa posse, já tem um tempo já, que tem a arma já em casa, né? Mas dificilmente, é mais para quem realmente executa o trabalho, né? De dia a dia, o governo que define de fato as profissões, mas seria policial, seria às vezes um advogado que trabalha em uma determinada área criminal, Sim. ou até mesmo um vigilante, então depende muito da área que essa pessoa está atuando. Segurança de um político, às vezes. Exatamente. Mas assim, a avaliação tanto para um como a outra é a mesma avaliação, são os mesmos testes. Claro que você vai ter um olhar um pouco mais específico na hora de conversar com essa pessoa do que a outra, né? Porque independente da situação, você precisa também avaliar o perfil dessa pessoa que está carregando uma arma. Sim. Porque geralmente a pessoa que carrega uma arma e foi muito agitada, muito impulsiva, ela vai sacar a arma em qualquer momento e... Qualquer discussão. Exatamente. Então a avaliação psicológica ela é justamente para respaldar esse tipo de situação. Muita gente reprovado? É mais reprovado do que o trânsito, né? Que eu também faço avaliação do Detran. Então, a reprova de porte de arma é muito maior, Apesar porque é mais que criteriosa. o carro também, a moto é uma arma também, Isso né? Exatamente, mas ele acaba sendo mais criteriosa pelo fato, né, de conduzir uma arma branca ou uma arma... Porque na verdade a arma ela já vai ser utilizada para se defender ou para atacar, né? Então, logicamente, eu dou um tiro em alguém para espantar ali, enfim, para me defender de alguém que está vindo tentando me atacar, ou às vezes saco a arma para a pessoa saber que eu estou armado e automaticamente me defender só do fato de estar armado. O carro, você não compra um carro pensando em atropelar ninguém. É por isso que eu falei, é uma arma branca, né? Porque querendo ou não, a gente carrega o carro ali dependendo da situação. Mas existe ali automaticamente uma responsabilidade no trânsito muito grande. A pessoa passa 200 por hora numa rua aí, numa rua que é 60 por hora, uma moto passa 120. As pessoas ficam até brabas porque alguém tá seguindo a 60 e tá buzinando atrás de você pra você ir a 100. Mas peraí, que história é essa? Tá a 60, essa via é 60, você quer passar a 120? É uma loucura, né? Infelizmente as pessoas acabam não respeitando, né? Por isso que as avaliações, elas são importantes. Querendo ou não, a gente tem esse olhar dentro do trabalho, tanto no trânsito como na questão do porte de arma, por conta dessa situação que você está mencionando. E ainda assim, a gente ainda tem muitos passos para andar
para minimizar esse tipo de situação que você está colocando. Por isso que as regras hoje estão ficando mais difíceis no trânsito. Não sei se você ficou sabendo que vai ter agora um radar de 1 quilômetro que vai pegar seu deslocamento ali naquele período. Para entender quantos km você trafegou Exatamente. naquele período. Então as coisas estão Chegou ficando mais antes, rígidas. chegou antes, opa, passou do limite. É isso, né? Então estão ficando mais rígidas porque, querendo ou não, o ser humano ele está cada vez mais conduzindo a própria vida do jeito que quer. E aí fica muito difícil você levar isso como um critério de aprovação dentro de um Detran, por exemplo. Daí nós não teríamos nenhum motorista mais. Que todo mundo aqui já colocou, por exemplo, um carro num lugar que não deveria. Já, né? Ou na porta de uma garagem, ou numa vaga de deficiente, e aí por aí vai. Ou se passou no sinal vermelho, e diversas situações que todos aqui estão suscetíveis a se fazer. Não sei se você viu, mas teve aí até alguns vídeos rolando na internet, pessoas que pararam um carro na vaga ali de garagem, e a pessoa saiu com a caminhoneta empurrando o outro vi. carro e jogando no meio da pista. Certo ou errado, os dois estão, né? Pra quem vai a multa, você Ai, acha? meu Deus, eu acho pra quem passa. Eu acho que os dois, né? Os dois, né? Um parado no lugar errado Ai, e meu outro que Deus. empurrou o carro. E você vê o nível que tá a impulsividade da pessoa, né? E a pessoa armado ainda. É Aí já fica difícil. complicado. Mas ainda bem que tem muita gente sendo reprovada, então. A questão do porte de arma ela é mais criteriosa, a avaliação, por causa disso que você mesmo mencionou. Ela já é um instrumento já para se defender. Já vai E ser. a gente não pode usar esse instrumento para defender em qualquer situação. Uma discussão mais calorosa é querer pegar e sacar uma arma. Então, querendo ou não, acaba sendo mais criterioso. E em Sinop tem muita gente buscando essa Fernando, parte? diminuiu muito esse ano, né? Na mudança de governo a gente teve uma queda bastante em relação à busca, né? Mas ainda tem algumas pessoas que buscam, mas não é como antigamente. Nos anos anteriores estava mais frequente essa busca. No governo Bolsonaro existia uma busca um pouquinho maior. Não querendo defender ou entrar em política, mas sim, estava um pouco maior essa busca. Talvez pela forma que estava divulgando isso também, né? Estava divulgando uma forma mais liberal, uma coisa mais fácil de obter, né? Sim, sim, sim. Hoje já está mais restrito, né? A forma que está divulgando isso, né? Então impactou. Maravilha. Minha amiga, quero te agradecer pelo papo. Falamos um pouco sobre dança, faculdade, umas dicas no meio, foi bem legal. Deixa aí o local que você atende, o Instagram da empresa que você atua, teu telefone, teu Instagram, enfim, deixa para as pessoas que tiverem intenção de precisar do teu trabalho, que você possa deixar então esses contatos. Bom, eu trabalho ali na Servir Mais, né? Que fica na Jacarandás, 4948. A gente trabalha tanto na parte empresarial, como também nessa questão de avaliação neuropsicológica. Tem a nossa psicóloga Bruno que faz o atendimento psicológico também lá no nosso consultório. E o meu telefone é 669 9668 9144. Quero agradecer novamente por estar aqui. E eu estou à disposição para quem precisar, qualquer coisa. Meu Instagram também, pode mandar mensagem, né? O Instagram da clínica também, para que a gente possa continuar esse bate-papo também lá. Maravilha. Minha amiga, o nosso convidado aqui, ele é convidado a fazer uma oração final. Porque o nosso intuito aqui, além de falar da vida profissional, pessoal, né, dos sonhos, enfim, é falar de Jesus. Nós temos sempre pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, e eu sei que existe talvez uma pessoa, né, que está assistindo até agora e ela precisa de uma oração. E eu gostaria que você seja, nesse momento, um canal de bênção na vida de alguém e liberasse uma palavra de oração agora. Dizem que a gente não pode negar oração, né, Fernando? Amém. Pedimos então para nós fechar nossos olhos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui nesse momento, nós queremos agradecer, Senhor Deus, essa oportunidade, porque nós estamos falando do Seu nome, Pai. E eu sei que onde nós estivermos falando do Seu nome, ali o Senhor faz presente. Eu quero agradecer a Sua presença neste momento, agradecer a vida do Fernando que está aqui, Senhor Deus, com esse trabalho, Senhor Deus, que traz as pessoas a buscarem mais a Ti, ouvir mais sobre o Senhor. Abençoa todas as vidas que estão ouvindo, Senhor Deus, esse vídeo, que tudo que nós falamos, Deus, possa ser instrumento, Senhor Deus, de cura, de libertação, que essas palavras que foram ditas aqui, Senhor Deus, faça sentido no coração de alguém. Nós queremos abençoar cada lar, Senhor Deus, cada família que está assistindo esse vídeo, Pai. Nós agradecemos e nós te pedimos que a Tua cobertura espiritual esteja sobre nossas vidas todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Minha amiga, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Fernando. Muito Maravilha. obrigada. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família e nos vemos no próximo programa.